começando o programa Autorretrato. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e hoje recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara Municipal de Santo André, o vereador Ricardo Alvarez, pelo PSOL, que está em seu 4º mandato. Tudo bem? Muito prazer, seja bem-vindo. Gostou dos nossos estúdios, vereador? Gostei do estúdio, queria mandar um abraço para quem nos assiste, gostei do estúdio e mais importante que tudo isso é a gente Sim. discutir politicamente a cidade, a Câmara, né, o momento que nós estamos vivendo, mas o lugar é aconchegante. 4º mandato, 4º mandato de vereador. dá para fazer um blend story aí dos 3 mandatos e agora iniciando o 4º. Não dá, eu tive o privilégio de ser vereador quando o Celso Daniel foi prefeito, né, fui 8 anos, inclusive ele faleceu no meu 2º mandato, né? Eu fui vereador de 97 a 2004, ele faleceu em 2002, na metade do meu 2º mandato. Então, eu era um vereador de situação, digamos assim, porque era vereador do PT, e o Celso era o prefeito do PT, né? Então, eu era um vereador de situação. Mas, né, mesmo sendo de situação, eu debatia muito com ele, os projetos dele. Então, eu acho que isso, para mim, deu um gabarito, né, uma qualidade na representação política muito grande, porque o Celso ele era assim, uma pessoa especial, né, como gestor. Então, ele era aquela pessoa que pensava o plano A, pensava o plano B, pensava o plano C, então era muito difícil debater com ele, você tem que ter argumento, né? Então, eu aprendi muito com ele, inclusive ser vereador, né, porque eu estava É. obrigado a debater com uma pessoa muito qualificada. E Tinha que se agora, preparar, né? oi, E tinha que se lógico, tem que se preparar, né? preparar, então tem É, que ler os projetos. sim, Eu tentava sentar na mesa com ele sim, e falar assim, eu sou contra esse projeto, não, tal. Ele, por quê? Eu sou contra, não. Você tem que sim. argumentar, Ótimo. justificar. Então, isso tudo me ajudou muito a me formar politicamente como vereador, porque ele apresentou projetos inovadores que até hoje vigoram em Santo André, né? Por exemplo, a existência do consórcio, que é inclusive aqui embaixo, vizinho de vocês, a existência do consórcio de prefeitos da região do ABC e a Agência de Desenvolvimento Econômico, uma unidade dos prefeitos para pensar soluções comuns para problemas comuns e uma agência de desenvolvimento para pensar politicamente os desafios econômicos do futuro, porque o Grande ABC e Santo André vivem uma mudança de perfil econômico, né? Então, o Celso nos anos 90, nos anos 2000, já estava pensando nisso. Então, ele tinha uma visão de futuro, de gestão pública, de cidade, etc. Então, eu era um vereador de situação, mas eu discutia muito com ele, inclusive publicamente. Às vezes ele nem gostava muito, É, mas eu debatia sim. publicamente com ele. Hoje eu sou um vereador de oposição, né? Então tenho uma outra relação com o Poder Executivo, né? Então, não tenho afinidade nenhuma com o projeto Tucano, né? Não é minha linha, embora não tenha nada pessoalmente nem com o atual prefeito, nem com relação ao outro, mas minha questão é política, né? A gente trabalha uma outra linha muito diferente do Tucanato. Então, eu vivi uma experiência, então, de situação e estou vivendo uma experiência de oposição. Isso ajuda, sem dúvida nenhuma, ajuda a compor uma narrativa, né, um repertório como vereador, né? O quanto o Ricardo cresceu nesses últimos mandatos? Há muito, né? Não tem É, dúvida nenhuma, porque aí, como professor, né, isso é uma coisa que eu sempre carreguei na minha profissão, né? Não tem aquele professor que sabe tudo, que sobe do tablado e entende o aluno como algo que é uma cabeça vazia, que tenta colocar um conteúdo nele, né? Não é bem assim. Escola, ainda mais hoje, com celular, rede social, sim, internet, eles têm muito acesso a conteúdo, né? E então você chegar em sala de aula e falar assim, não, eu sei, vocês não sabem, que é uma visão sim. retrógrada de educação, né? Para mim, essa coisa da aula é um aprendizado, ser vereador é um aprendizado, né? Então, é um processo constante de revisão de posições, né? Olhando para trás, errei, sei que errei, né? Mas acho que a questão não é errar, errar todo mundo erra. A questão é você ter capacidade de repensar suas posições, né? De rever seus caminhos. Então, acho que isso é absolutamente saudável em qualquer lugar, né? Você como jornalista, eu como vereador, o outro como professor e assim por diante, isso eu diria que vale para qualquer profissão, né? Você tem que ter capacidade de tentar rever suas posições, estar se questionando, ter autocrítica, né? Como eu disse,
no nosso papo anterior, como professor, você está sempre muito alvo de crítica, né? E como vereador também. Então, assim, uma crítica constante. Eu diria até como vereador, a crítica é mais profunda do que como professor, Eu né? imagino que sim. Então, vereador faz isso, faz aquilo, ou não fez isso, não fez aquilo. Então, a gente tem que saber trabalhar nesse ambiente, né? Então, isso te leva a se aprimorar nas suas posições, né? E a gente estava conversando exatamente isso. Você foi professor muito jovem, né? Como é que foi essa experiência? Eu comecei a dar aula com 19 anos, né? Aí logo em seguida comecei em setembro de 82. Eu faço aniversário em outubro de 80, né? Eu faria aniversário em outubro de 82, então eu fiquei um mês e meio dando aula com 19 anos, né? Tá. Era uma experiência fantástica. Eu dava aula para supletivo, e os supletivos lotavam aqui em Santo André, né? Aqui não, no ABC como um todo, no Brasil como um todo, mas aqui em Sim, específico, sim, porque as fábricas muito fortes naquela época obrigavam a titulação, né? Então, muitos eram migrantes do Nordeste, né? Não tinham ensino fundamental, não tinham médio, e eles corriam para o supletivo para conseguirem essa titulação, né? Então foi uma experiência muito boa, porque eu dava aula para pessoas todas muito mais velhas do que eu, e grande parte tinha filhos mais velhos sim. do que eu, filhos, né? Então é uma experiência muito boa, convivi com professores muito bons, que também me ensinaram muito, né? Trabalhar como professor. E por isso que eu comecei cedo, porque entrei em 82, tinha 19 anos, entrei 19. na geografia da USP e, e a geografia já abriu portas, né? Eu lembro que meu pai lia muito jornal, né? Meu pai faleceu, mas ele lia muito jornal. Sim. E um dia, lendo o jornal, ele falou, pai, cara, ó, uma escola aqui em Santo André, o Supletivo Castro Alves, já fechou, né? Supletivos fecharam. O Supletivo Castro Alves precisa de monitor de geografia. Aí eu meti a cara e fui lá, né? Aí cheguei lá, eu lembro para os donos, eram 3 donos do supletivo, né? E eles falaram assim: nós vamos sortear um tema e você vai dar uma aula. Como é que eu nunca tinha dado aula? É, Estava com 6 meses, bem dizer, de faculdade, né? sim. Aí eles sortearam um tema lá e a gente faz umas coisas na vida que você não sabe como é que acontece, mas eles É, sortearam um tema é, e falou assim: você volta aqui amanhã, você vai dar aula para a gente de. E um dos donos tinha feito geografia na USP, tá, né? Um dos donos. E ele falou assim: você vai dar uma aula sobre vegetação do Brasil. tá. Né? Falei, caraca, aí eu voltei E para agora? casa, né? Falei, e agora? Né? Aí dei uma lida tal, mas eu tenho certeza que eu não os convenci pelo conteúdo. Sim. Eu os convenci talvez muito mais pela capacidade de me comunicar, mas foi um esforço monumental. Eu imagino que É você sim. na frente de 3 donos de escola, eles É, colocaram um pessoal também que era da secretaria, né? Então eu nunca tinha dado aula, nem falava em público, né? Era recém saído de uma escola pública, né? Então eles gostaram da minha didática, sei lá, da maneira como eu apresentei. Fiquei 10 anos lá, né? Só saí de lá porque eu fui para a Fundação Santo André, né? Passei no concurso. Mas foi muito bom dar aula lá. Então, essa coisa do magistério para mim foi meu pai lendo no jornal, precisava de um monitor, entrei como monitor. Aí o Zé Carlos, que faleceu já também, professor de geografia que eu ajudava ele em aula, falou: você vai pegar aula, entra nessa classe. Então, aí de repente eu vim com 19 anos, numa sala de aula que tinha 180 pessoas. Imagina. é. Era muito grande, né? As salas eram muito grandes, era muito aluno, né? Saía pelo ladrão, Pelo quantidade de ladrão. aluno. Houve um choque muito grande, você jovem, né? Sair de uma escola pública, né? O ensino público e encarar a USP. Como é que foi essa Ah, trajetória, essa mudança? foi dura, Foi dura? dura, É, muito dura. Porque a gente estava acostumado, você chegava na sala de aula, né? Que é normal, no ensino médio, chegava na sala de aula, o professor, bom, vamos falar sobre isso aqui hoje, anota aí, põe na lousa, tudo assim muito mastigadinho, né? sim, A aula é sobre isso, ele falava, anota isso, tal, e vamos fazer um exercício, tal, um trabalho em grupo. Aí chega na faculdade lá, né? Eu levei um famoso caderno universitário, lápis, é, borracha, sentei na mesa, eram mesas duplas, né? sim, Sentei lá na mesa, fiquei esperando, aí o professor, primeira aula. Eu nem não lembro as sim, disciplinas, né? sim. Mas chega o professor, eu lembro que logo o primeiro que entrou era a Introdução ao Pensamento Geográfico. Tá. Aí o professor entrou e botou na lousa, olha, vocês vão ler para segunda-feira que vem esse texto aqui,
né? Nem lembro quem que era. E Vila Costa, sei lá. Tricá, sei que nem lembro que autor que era. Paul Vidal de la Blache, um geógrafo clássico. Vocês vão ler um texto do Paul Vidal para entender o que era geografia na época do francês, geografia na Áustria é muito francesa, né? Sim. Vamos ler Paul Vidal né, na semana que vem, vamos ler o capítulo tal do livro tal. Daqui a 2 meses, vocês vão ler esse livro aqui, no final do ano, vamos ler mais esse livro para a prova final. Falou, um abraço. Anotei lá alguém que era, né? Nada. Aí o professor da terça-feira, mesma coisa, o da quarta, da quinta. Quando eu vi, eu tinha 1 quilo de livro para ler, 1 quilo de texto para ler, dos quais eu sofria. Hoje eu lendo é banal, mas eu Na época, sofri né? enormemente para tentar entender aqueles textos, né? Sim, sim. Aí o professor chegava na sala e eu achei, bom, ele vai falar do texto, né? Quem pode falar para mim do conceito de geografia do Paul Vidal de la Blache? Um levantava a mão, outro, caraca, ele não vai dar aula. Não, a aula era discussão, debate. Se você lia o texto, você poderia participar da aula. Se não, você ficava alheio. Aí fui percebendo que ou eu me matava de tentar entender, ou eu ia ficar alheio, né? Como eu queria fazer muito geografia, eu adorava aquele ambiente da USP, né? Aí eu fui me esforçando para tentar entender, mas foi difícil. Foi Foi difícil. difícil, foi difícil você ler o texto, mastigar, entender. É Foi um duro. processo cultural totalmente Foi, diferente. completamente. Retrocedendo um pouquinho mais, como é que era o Ricardo aluno, quando criança? Como é que era? Era arteiro ou não? Estudava bastante ou não? Como é que era? Eu nem era arteiro, nem estudava bastante. Eu não era arteiro porque meu pai era É. linha dura, né? Era linha dura? É, meu pai nunca bateu em mim, Sim, nos meus sim. irmãos, tá, nada. Mas ele falava assim, você vai para a escola e vai estudar. Aliás, quando eu falei, isso é uma coisa interessante, Sim. embora meu pai tivesse ensino médio e minha mãe só fundamental, nenhum dos dois tinha superior, né? Então, Mas quando eu falei para eles assim, pai, mãe, passei na USP para fazer geografia, eles nunca falaram assim, não, geografia não serve para nada, fazer sim. medicina, fazer engenharia, fazer direito, eles nunca falaram isso, nunca. Aí para isso na década de 80, né? Eles poderiam falar: o que que é geografia? O que que você vai fazer com isso da vida? Para que que você. Nunca. A única coisa que eu lembro, que estava meu pai e minha mãe juntos, eles falaram assim: ó, quer fazer isso? Então você vai lá para estudar. Então você vai estudar e aproveitar o teu período na universidade. Eu falei, tá bom. Na escola era a mesma coisa, né? Você vai para a escola, você vai estudar. Então eu tinha medo de tomar ele. Meu pai era bravo, espanhol, descendente espanhol. Descendente de espanhol. É, ele era bravo, tal, você vai estudar, não faz arte, hein? É, Fica no caminho, tá? Ele é. pegava duro, né? Para mim e meus irmãos. Ele pegava duro. Então eu fui para a escola, eu não era arteiro porque eu morria de medo Sim. de tomar uma chamada do meu pai, né? Porque ele É. era linha dura. Mas eu também nunca fui um aluno top de linha. Eu assim, estudava para conseguir nota, tinha uma certa Estudava o facilidade necessário para passar para de passar ano, de né? anos, né? Mas eu Tranquilo. sofria mais É. com exatas e biológicas, né? Porque eu não conseguia, a cabeça eu não conseguia entender as coisas de equação. Para que serve isso? Como é que funciona? Como é que calcula? Eu não, nesse pensamento abstrato na biológica, né, nas exatas, não eram comigo. Agora, nas humanas eu ia bem, né? Você Eu ia brincava bem. mais do que estudava? Ah, sim, brinquei É, muito, é. brinquei muito. Muito Como é que diferente do foi tua meu. infância? Ah, brinquei muito. Também É, foi ótima, porque como eu morei, eu nasci em 62, né? E morei de tá. 62 até 69 em Ribeirão Pires. E a casa que eu morava era a casa da família do meu pai. Moravam 5 irmãos do meu pai, eram em 9. 9. 5 moravam naquela casa, 5 E a, solteiros. a casa era grande? Como A que casa era? era gigantesca, um Gigantesca. terreno gigantesco. É. Tinha, eu comi muita ameixa, mexerica, Tinha um banana, terreno pêssego. Um enorme. terreno enorme, É, gigante. Era 1/4 de quadra, tá, quase no centro de Ribeirão Pires. tá. Então tinha muita árvore frutífera, joguei muita bola lá em Ribeirão, né? Meus tios, minhas tias, levava a gente para ir nas, nas, nos cursos de rios, de ribeirões que tinha em Rio Grande da Serra, Paranapiacaba, eu frequentei muito, né? Então nadava nos riozinhos, aquela água gelada pra caramba, e saía para comprar fruta em Mogi das Cruzes. Então, assim, meus tios e minhas tias, paterno e materno, né? A família do meu pai é de Ribeirão Pires. Tá. A gente morei lá por 6 anos. E eles eram muito amáveis, né? Meus tios e minhas tias. E parte da minha mãe é aqui do segundo subdistrito, em Santo André, né? Então eu tinha muito tio, eram 9 irmãos por parte do meu pai e 9 irmãos por parte da minha mãe. Então bota os maridos e mulheres, tal, primo, eu tinha muito primo, né? Então foi uma infância de muita brincadeira com muito primo,
E as lembranças com meus tios, minhas tias, sempre foi muito boa, né? Muito acolhedores, muito bonzinhos. A gente corri e É, brinquei muito. Aí, quando eu vim para Santo André, meu pai arranjou emprego na Ródia, tá, e do lado da Assisa, aqui em frente à Câmara, tá, tinham 10 sobrados da Ródia lá, né? tá. 4 na frente, 6 atrás. Então tinha uma rua só para a gente brincar. Aí eu brincava em Ribeirão Pires, brinquei aqui em Santo André, e minha vida era correr, jogar bola, cair, machucar, levantar, correr de novo. Então, eu brinquei muito, frequentei muito mato, muita árvore, muito Sim, rio, sim. nadei muito, eu gostava muito de água. Então, eu tive uma infância privilegiada, muito privilegiada. Inclusive, nessa época, você era vizinho de uma atriz famosa, né? Quem era? Então, quando eu mudei para Santo André, É, nas casas da Ródia, sim, né, como eu falei, eram 10 sobrados. então, Eu morava no do fundo. é. No da frente morava a família da Lucélia Santos, né? Lucélia Santos. Então, de vez em quando, ela, a irmã, a Sim, Cristina, estavam lá na rua, a gente brincava, corria. Ela é mais velha do que eu, né? Então, a gente brincava, né, lá na rua com ela. Ela estava começando a fazer teatro já, né? já nessa época. Já, ela já É, fazia teatro. Eu lembro que. Lembro muito pouco, né? Faz muito tempo. Mas eu lembro que ela já estava fazendo teatro, é. né? Lembro muito do pai dela, da mãe dela, do irmão mais velho, né? Então era assim, era um privilégio, né? Eu já por ser branco, já ser um privilegiado Sim, nesse país, sim, sim, né? E a infância que eu tive, 2 vezes privilegiado, nunca sim. passei fome. As coisas em casa não eram fáceis, né? Não falar assim, não compra. Eu lembro que passava Uhum. a moça vendendo Yakult, né? Yakult, Que ela andava, no passava o carrinho, né? carrinho. Aí quando eu era mulher, entrava na vila que a gente morava, já corria, mãe, compra Yakult. Eu falava, é caro. Eu, assim, É, que a minha família é a família tradicional. Meu pai sim, trabalhava na roça, minha mãe cuidava de 3 marmanjos em casa, 3 sim, homens, sim. davam muito trabalho. Tadinha, também sofreu bastante, foi Você, cuidado. você era o mais velho ou não? Não, eu sou do meio. Você é o do meio? Eu Como é tenho... que era a relação com seus irmãos? o meu irmão mais velho era PCD, Sim, né? Ele tinha uma deficiência intelectual. sim, sim, Então, ele tinha 2 anos e meio a mais que eu, aproximadamente, né? Mas ele era menos, ele ia para a rua também, mas era menos rua, tá. né? Por conta da deficiência dele. E eu era muito rua, né? Eu brincava na rua, corria o tempo inteiro. É, E meu irmão mais novo, ele é 5 anos e meio mais novo do que eu, né? Então quando eu estava eu achava sempre que ele era muito novo para brincar comigo, né? Hoje não, hoje tá hoje, velho que nem eu, sim, mas sim. aquela época, 5 anos Sim, de diferença pô, era muito grande. sim, Então eu estava brincando de uma coisa, ele estava com outros na rua, né? Então eu evidentemente amadureci antes dele, entrei na faculdade antes dele, né? Então a gente assim tinha essa distância na infância, pesava, mas porque eu casei, depois que eu cresci, tive filho e tal, aí voltou a se aproximar. A gente é hiper próximo, só sobramos nós dois. Então a gente é muito próximo hoje, né? A gente, inclusive, teve sábado em casa, sim. a gente tá sempre muito junto, né? Normalmente nós temos muitas memórias afetivas, né? Você com certeza não é diferente. O que que você se lembra? Os desenhos que você assistia, tem aqueles filmes que ficaram na memória, você consegue ainda rever esses desenhos, esses filmes? Você tem essa energia ainda em Então, relação a essa saudade ou não? eu tenho, mas É, para falar a verdade, eu me lembro é. mais da rua do que de desenho. Tá, tá, Porque eu tá, brincava mais, eu corria mais, eu gostava mais de fazer coisa conjunta com a molecada tá. do que televisão. Lógico que chegava determinado horário almoço, né? Aí tinha escola, janta, à noite. Então eu via, né? Eu lembro de o Jetson, né? Passava naquela Sim, época. Achava muito legal a Vila Sésamo, né? Assistia a Vila Sésamo, aqueles bonecos todos, a Sônia Braga, Armando sim. Boggs, Flávio Miliati, que trabalhavam na Vila Sésamo. Então, tinha alguns programas que eu gostava, Legais, né? né? Eu curtia. Mas, para mim, o que mais me marca na minha infância é rua. Rua. Era difícil a minha mãe conseguir voltar para dentro de casa, né? Empinava, você empinou Ó, pipa, fiz tudo? muita pipa. É. Era bom de fazer Que pipa, fiz legal. muita O que hoje nós não temos, né? maceta, né? Não Sim, tem. hoje nós não temos mais Mais isso nas difícil, crianças. né? Mais difícil, né? A gente jogava muita maceta, que bater a É, bolinha, correr, de empinar papagaio, né? sim, Jogava fubeca. Então, meus filhos não fizeram nada disso, né? sim. É outro mundo, outra infância, bem diferente.
Mas para mim a rua era espaço de brincadeira, né? Como é que é a relação com os seus filhos? Você sempre quis ser pai? Como é que foi? Sempre. Sempre, sempre? Olha, sempre. A É, gente sempre quis ser pai. É que eu gostaria de ter tido mais filhos, né? Tive tá, 2 meninos, tenho 2 meninos, são sim. fantásticos, né? São os filhos que eles são do jeito que eu e minha ex-esposa a gente queria, né? São dóceis, não são preconceituosos, entendem Bacana. o mundo que eles vivem, né? São muito bem relacionados um com o outro. Acho que eles nunca brigaram. Eu me lembro, acho que eles nunca brigaram. Então, se eles são estudiosos, são trabalhadores, né? Gostam do pai, gostam da mãe. Então, assim, eles são uma bênção na vida dos pais, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, eu gostaria de ter tido mais filhos, né? É, Mas a vida, infelizmente, não permitiu, porque quando eu me elegi vereador a primeira vez, tá. a eleição foi em outubro, 3 de outubro de 96. Aí eu assumi em 1º de janeiro de 97. E meu mais novo, ele é de 13 de maio de 96. Tá. Então ele tinha 6 meses de idade, né? O outro tinha 2 anos. Então foi muito pesado para Isabel, né? Cuidar. Sim. Eu, vereador, longe de casa, um novo, com 6, 7, 8 meses. O outro com 2 anos e pouco. Então foi muito difícil para ela, reconheço, para fazer esse reconhecimento público Em aqui. público é ótimo, Foi, né? eu tentei ser o pai, durante a minha vida É, como vereador, e mesmo fora da Câmara, eu tentei ser o pai mais presente possível na vida deles, né? Tentei. Tudo que eu pude, evidentemente que eu pude muito menos do que eu deveria, sim. né? Porque criança precisa de muita proximidade, orientação, carinho, afeto, né? A gente dava, eles tiveram muito e eles são muito próximos do pai e da mãe, a gente convive bastante, né? Como é que você administra teu tempo hoje, né, em relação a essa porque, o vereador ou o deputado, enfim, quem está no mundo político, ele acaba se doando muito para a população, né, isso aí não tem como, né, Ricardo. Agora, como é que você administra o teu tempo em relação a cuidar de você como pessoa, como homem, a população e também uma parte de você ainda cuidar também da família, como que é isso? Não é fácil, né? É Eu imagino difícil, que não. porque, por exemplo, no final de semana que passou, nós tivemos 3 importantes agendas, no sábado e no domingo, né? Tá. Então é muito comum no mandato você virar A semana, sábado e né. domingo. Sim. Então, segunda-feira você começa, mas sábado e domingo você trabalhou, e aí vai, né? Então, tem uma exigência muito grande. Eu tenho uma assessoria muito qualificada, né? Que a gente sabe muito bem o que cada um faz. Isso ajuda muito, né? A gestão do nosso tempo também é uma decisão coletiva, não é minha, né? Então, a gente divide muito no mandato, como é que a gente toca o mandato, o que a gente faz, né? Muitas vezes tem agenda que eu falo assim, não, essa aqui não vou, porque acho que não vai render, tal, tal. A assessoria, não, você tem que ir por causa disso. Tá bom, eu vou. Então, a gente faz uma adesão coletiva. O Tá, mandato, ele é horizontal, não é tá, vertical, né? bacana. Nunca foi, nunca É. tive essa posição, né? A gente senta, discute coletivamente a agenda, as proposituras que a gente vai apresentar, até linha de intervenção oral na Câmara, tem que falar isso, tem que falar aquilo. Eu sou muito aberto a isso, porque eu acho que isso ajuda no mandato, né? Não como é que eu diria, eu acho que não é saudável, Sim. né, você ser o patrão de 8 assessores na Câmara, né? Eu definitivamente não sou, né? São visões diferentes, coletivas, né, que é A gente importante, toca o né. mandato todo coletivo, Legal. acerta coletivo, erra coletivo, né? Sim. Mas acho que a gente tem mais um saldo maior de acertos do que de erros, né? A reeleição para a gente foi marcante, né? Porque mesmo sendo eu fui o vereador mais votado da esquerda em Santo André, Sim. né? O quinto mais votado da cidade. Isso mostra que teve um acerto na linha política da condução do mandato passado, né? Nas pautas que nós defendemos, né? Nas agendas que nós fizemos, enfim, é um todo, né? Um mandato, ele é tudo isso, tudo junto misturado, né? Uma fala errada no plenário, às vezes uma visita que não deveria ter acontecido, a ausência numa determinada agenda, tudo isso compromete. Então, quer dizer que o mandato tem um saldo positivo, porque você conseguir ser o quinto mais votado numa cidade como Santo André,
num partido como o PSOL, no momento em que existe no país uma hegemonia política, uma força política da direita conservadora muito grande, né, de uma ultradireita que é forte no Brasil e, evidentemente, também em Santo André, na oposição ao prefeito. Então, diria assim, a gente nadou contra a corrente, né? Imagino. Nadou contra a corrente, né? Mas a gente costuma dizer na esquerda também que nadar contra a corrente faz músculo político, né? Então, Me diz uma coisa, Ricardo, além do Celso Daniel, quem são as suas outras referências para a vida, que você trouxe para a vida, ídolos, você tem isso? olha, na política eu diria que não, É, porque eu acho que na política a idolatria, né? Eu acho que ela não constrói a imagem e a figura política de alguém. Por exemplo, eu acho que grande parte da força política do Bolsonaro, ela vem de uma idolatria. Muito mais por acreditar naquela pessoa, por uma construção que é ideológica, sem fundamento, do que necessariamente de uma análise crítica do que ele tem para oferecer para o Brasil e o que ele pode ajudar a melhorar o Brasil. Entendeu? Então, a idolatria, eu acho que ela é um mal na política. A idolatria coloca em segundo plano o pensamento crítico. Tem que ser crítico. Ser crítico não é falar mal da sim. pessoa o tempo inteiro, mas é você ter a capacidade de avaliar se aquele é o melhor caminho ou não. Então, eu não tenho ídolos, né? Agora, tem pessoas que eu me espelho, né? O Celso Daniel, por exemplo, um prefeito que eu Sim. convivi antes de ser vereador, porque já era afiliado ao PT quando eu era sindicalista, e eu convivi com ele no PT, mas convivi com ele muito mais proximamente quando ele era prefeito e eu era vereador. Então, ele chamava muito a bancada para dialogar, falar dos projetos dele. Eu fazia emendas, às vezes ele não gostava que eu fazia emenda no projeto, mas eu fazia, discutia no É, plenário, né? Ele, como eu, como todos aqui, não somos perfeitos, ele também cometeu sim, erros na claro, gestão, claro. eu também cometi erros como vereador, então esse é um processo que você não pode abrir mão, né? Eu costumo dizer na Câmara, né? Eu falo para os vereadores isso. Aliás, todo começo de mandato eu falo isso, né? Eu não dou a chave do meu mandato para prefeito nenhum, Tá. né? A chave do meu mandato é responsabilidade minha. Então eu tenho que gestar o mandato, né? O que não significa dizer que eu não vou ter relação com o prefeito que é do meu partido, né? Não vou fazer isso. Mas também não vou dizer sim para tudo o que o prefeito mandar que ele escolher como caminho, né? Então acho que o Celso Daniel é uma pessoa que eu aprendi muito no relacionamento, eu como vereador e ele como prefeito, mas também observando ele como prefeito, como é que ele olhava para a cidade. Ele tinha uma visão de gestão pública, ele tinha uma visão de futuro, né? De futuro no sentido, ele não era é, fugiu a palavra, visionário. Não era visionário. Ele era um cara que, a partir de como ele analisava a cidade hoje, a gestão pública, ele fazia projeções a partir do que a Santo André era naquela época, que já mudou muito do que era aquela época, né? Então, ele era um gestor que olhava para frente, falava, vamos caminhar por aqui, vamos fazer política pública para chegar até ali. Ele tinha essa capacidade, né? Ele tinha essa capacidade. Então, era uma pessoa que me chamou muita atenção, né? Eu tenho também uma relação histórica de 40 anos com o deputado federal Ivan Valente, né? Tá. Acompanhei ele quando era deputado pelo PT, hoje pelo PSOL, né? Fui assessor dele também por 2 curtos períodos, mas fui assessor dele. É uma pessoa que eu sempre me espelhei Entendeu? para ser vereador, né? Ele é parlamentar, eu também. Sempre costumava falar assim, cara, logo quando eu me elegi a primeira vez, eu nem tinha tomado posse. Ele falou assim para mim, sempre guardei. Ele falou, olha, vereador tem que ter três bases. Uma que é o parlamento. Você tem que ser um vereador ativo no parlamento, né? Que eu tenho que ser. Uma segunda, que é na sociedade. Não basta ser só um bom parlamentar no parlamento. Você veio me perguntado antes, né? Dá para É, ser vereador, porque você gosta de gente. Você tem que sim, gostar de tem gente, que porque gostar. como é que eu vou ter relação com a sociedade Sim. sem gostar de gente? Então, um pé no parlamento, né? Um pé na sociedade e um pé no partido. Para nós, partido político, não é algo descartável, né? Não é uma coisa que eu uso na eleição para me eleger. Tanto é que eu tenho 40 anos de militância política, tive 20 do PT e estou fazendo 20 agora em setembro do PSOL, né? Então, eu tive 2 partidos na minha vida. Então, partido político para a gente é parte do nosso projeto de mudança social, né? Então, o Ivan é um parlamentar que eu
me inspiro, né, pela qualidade do debate dele. Foi perseguido pela ditadura, foi preso, né, tem um histórico de enfrentamento da direita, então, muito presente no parlamento, nos debates, né, muita qualidade no debate. Então, sempre me inspirei muito no Ivan Valente, né? Mas eu não costumo ter essa de assim, Tem que ser um exaltar ídolo, né? alguém como colocar num pedestal, né? Não. Sim. Acho que todo mundo é. Pessoas cometem equívocos, são factíveis, né? Então vamos lá. Então, você falou que não tem ídolo, eu vou fazer um bate-bola com você aqui. Nós Vai estamos lá, chegando no final do programa. vai lá. E para a gente começar no bate-bola, nada melhor do que falar do futebol, né? Você torce para quem, cara? Eu tenho sofrido bastante no último período, porque eu sou São Paulino. Você é São Paulino. Tem ídolo Tivemos glórias, né? Vamos falar do ídolo. O que que você tem de ídolo? Traz pela memória aí um jogador que você é fãzaço, que marcou a tua época. Aí vamos nesse bate-bola. Olha, um cara que eu vi jogar É, bola, você vê que eu falei que eu não vivo um bom momento, né? Um cara que eu vi jogar bola, vi em estádio, né? é, E ele está ligado diretamente a um período áureo do São Paulo, quando ele foi bimundial, sim. né? Bilibertadores, que ele teve ali o time era É, assim uma potência, sim, né? sim. Eu gostava muito do futebol do Raí, Aí, né? também. Achava que ele era um jogador versátil, fazia gol de cabeça, tabelava, fazia gol de fora da área, armava o time. Eu gostava muito do jeito dele jogar, além do que eu, embora não seja corintiano, mas politicamente depois eu gostei muito do Sócrates Sócrates. como um ativista político, né? Sim, Para mim era um cara, lamentei muito a perda dele, é um cara fantástico. Eu diria que a mãe e o pai dos dois devem se sentir com orgulhosos dos certeza. filhos que eles, porque em geral o futebol não gera, digamos assim, não gera jogadores muito politizados. Eu acho Sim, que sim. pelo que o Brasil é, todos muito de origem humilde poderiam serem muito mais ativos, né, no sentido de tentar construir consciência para essa juventude que vai para o futebol, né? Um filme. Filme? Filme. Boa pergunta. Acho que eu Romântico. Você é romântico? Gosta do filme romântico, mais de ação? Como que é? vou falar um filme que eu, quando eu vi, me É, marcou muito, é, e que tem um pouco a ver com a geografia, sim. né? E de um cineasta que eu curto muito, já vi muitos filmes dele, né? Que é um filme, eu falo assim, mas que cara louco, que nunca É, vi falar desse filme, né? é, Que é o Akira Kurosawa, ele tem um filme chamado Dersu Uzala. tá. E é um filme de um cidadão, acho a coisa mais poético para mim o filme. Um cidadão, um idoso, que mora no meio de uma floresta e que viveu a vida inteira na floresta. Então ele sabia tudo da floresta. Ele tinha uma relação com a natureza assim direta, né? Ele vivia da natureza. Ele era quase um ser da natureza. E depois ele é resgatado por umas pessoas que levam ele para morar numa casa. E ele não consegue. Ele não consegue porque o ambiente dele era a natureza, né? Então é interessante o debate que ele faz entre nós, né? Como um ser urbano ou um ser da natureza, nós somos o quê, né? Nós temos a natureza dentro da gente, né? A gente tem que dormir, tem que se reproduzir, faz xixi, é da natureza humana, né? Mas nós somos ser social. Então, como é que essa coisa do ser social, mas ser também um ser da natureza, né? Ele faz o filme é esse debate, né? Como ele conseguia viver ali naquele ambiente que para nós era inóspito, né? E a gente não conseguia sobreviver no dele, ele não conseguiu sobreviver no outro. Eu acho um filme Interessante. absolutamente poético, né? O Poético. filme. E tem a ver com geografia, né? Legal. Gastronomia, vai, para a gente encerrar. Prato preferido. Aquele que não pode faltar na semana, vai. Olha, eu vou falar de um prato que minha mãe Pô, fazia. pode falar de dois se quiser também. Tá Minha liberado, vai. mãe, minha mãe É, era descendente de ucranianos, né? Inclusive ela falava ucranianos. ucraniano e ela fazia um pastel ucraniano Nossa. que era, infelizmente, depois que ela morreu, faz 17 anos que ela morreu, eu nunca mais comi, né? É, Mas ela fazia um pastel chamado peroré. Peroré é um pastel de massa grossa e ela fazia um recheio de batata com ricota, salsa e ou fazia cozido ou frito, né? O cozido era um molho de ricota por cima e o cozido era um molho de tomate, massa sim. bolonhesa, né? Tá. Era assim eu comia aquilo lá, ela fazia bastante, né? Eu comi uns 3 dias seguidos aquilo lá, É, porque é assim, é fantástico muito bom. aquela comida ucraniana, né? Muito bom, eu gostava muito. Aí, infelizmente, ela faleceu, eu nunca mais comi, né? Eu tentei ver por aí, já até achei um restaurante
ucraniano, né? Em São Paulo, mas não gostei do tempero. do jeito que ele foi feito, era muito diferente da minha mãe, né? Tá. Mas era uma comida maravilhosa, né? Maravilhosa. Legal. Ricardo, muito obrigado pela sua presença, vereador. Muito agradeço. obrigado. E por último, deixa um recado para a população anderense aí que acompanha o seu trabalho. Vou deixar um recado para quem nos assiste aqui no programa, né? Que o vereador ele é um trabalho que diz respeito a essa ação dentro da Câmara, ação na rua, discutir projetos, etc. Mas de nada vale o trabalho do vereador se não tiver a participação da sociedade. Então, é importante que a sociedade participe da Tribuna Livre da Câmara, que acompanhe as sessões, para saber o que cada vereador fala, para saber o que cada vereador está produzindo lá dentro do parlamento, que a população cobre a presença do vereador na comunidade. Então, quanto menor for a distância entre a Câmara Municipal e a sociedade, melhor é o desempenho da democracia no município. Então, o convite que eu faço para você é acompanhar o mandato, acompanhar a Câmara, acompanhar a política no Brasil, porque é assim que nós vamos mudar o país para um país melhor, participando, não esperando que alguém vá fazer por nós. Sucesso. Obrigadão, Obrigado. Um abraço, Sucesso para todo sucesso. mundo. Muito obrigado pela sua audiência. Está terminando mais um autorretrato e hoje recebemos aqui a presença do vereador Ricardo Alvarez, do PSOL. Muito obrigado pela sua importante audiência e até o próximo programa. Tchau.